Boa noite! Olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema do nosso bate-papo hoje aqui. Deixa eu fixar ele para vocês aqui. Vamos lá, para todo mundo que entrar poder ter acesso ao que é que nós vamos hoje aqui compartilhar, o que é que nós vamos aqui hoje falar um pouquinho, né? Que bacana. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Que bacana, que ambiente gostoso tá aqui com vocês, num ambiente que é diferente do que é o meu ambiente do dia a dia. Eu costumo fazer lives, uma série de coisas, mas não num ambiente assim para empresários, para pessoas que buscam toda essa parte, né, desse mundo empresarial, de conhecimento, de networking, de lifestyle. Então é algo muito especial. Eu vou começar me apresentando para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é doutora Thaisa Albanese, eu sou médica de uma especialidade que é muito pouco ainda falada aqui no Brasil, que é uma medicina do estilo de vida, que é a medicina integrativa, que cuida do corpo como um todo, e uma medicina visando a parte de envelhecimento celular, parte de nutrição, parte de todos os equilíbrios, né? E é assim que eu trato meus pacientes durante todos esses anos. Fiz faculdade, residência aqui no Brasil e sou especializada nos Estados Unidos em Age Management, Functional Medicine, e tá tudo interrelacionado. Também sou especializada em Sports Medicine e hoje eu trato pacientes meus no meu instituto com toda essa visão de busca de qualidade de vida, e a grande maior parte dos meus pacientes são empresários ou executivos. Então é muito bacana estar nesse bate-papo aqui com vocês. Eu agradeço muito pelo convite da Alma Premium e do Buda Spa, que em parceria, querendo levar um conteúdo de qualidade de vida para vocês, estamos aqui hoje. Então eu espero que vocês aproveitem muito, porque hoje eu vou passar informações e dicas práticas sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre suplementos que mudam a sua performance mental e performance física, que você consegue uma série de outros mecanismos que você consegue otimizar todo o seu estilo de vida, toda a sua qualidade de vida, porque hoje é essencial. Quando a gente começa a entender o momento que a gente está vivenciando, um momento de um break total no mundo, o que começou como uma crise em todo o coronavírus, essa pandemia, o que começou como uma crise de saúde, já se tornou uma crise econômica e está se tornando uma crise política. Então a gente vive hoje um cenário completamente diferente de tudo que a gente já viveu. E o mais interessante é que não é um cenário que está sendo único e exclusivamente imposto a uma determinada população, a um país, a uma determinada economia. Todas as classes sociais estão sendo afetadas, todos os tipos de profissionais de alguma forma estão sendo afetados, e empresários são os que vão ter que levar de volta a economia desse nosso mundo, a economia desse nosso Brasil a um outro patamar. Porque se não for essa mente empresarial para criar, para se diferenciar, para se recriar e para buscar alternativas, a gente não consegue recuperar tudo que a gente está vivenciando hoje. E para isso, e para que a gente consiga de fato estar na nossa potencialidade, para que a gente consiga ideias, para que a gente consiga implementar novas atitudes, para que a gente consiga superar medos, alto nível de estresse, de ansiedade, de uma série de coisas que estão acontecendo. Eu atendo todos os dias pacientes meus empresários com queixas as mais diversas possíveis desse momento tão delicado. Então, para isso a gente precisa entender que a gente precisa cuidar dessa máquina humana, essa máquina perfeita, e que a gente entende ainda muito pouco sobre ela. E hoje, nesse nosso bate-papo aqui, a gente vai entender aspectos mais profundos e como potencializar tudo que já existe em nós em uma performance altamente elevada. Porque não existe a gente falar em sucesso, em a gente falar em abundância, em a gente falar em prosperidade, em a gente conseguir concretizar
determinadas coisas na nossa vida se a gente não conseguir falar e entender sobre como tudo funciona e está interrelacionado. Então, esse vai ser o nosso bate-papo de uma forma muito prática. Sugiro muito que, para quem não tenha aí perto um papel, uma caneta, anote, porque eu vou dar algumas informações até de suplementação, de coisas que otimizam a sua saúde de uma forma altamente eficaz. Então, espero que vocês absorvam muito isso. Eu trato, como eu falei, pacientes diariamente. Meu público maior hoje são executivos e empresários das mais diversas áreas e que exatamente entende que eles chegam muitas vezes num grande impasse da sua vida ou num limite até mesmo de crescimento porque a sua qualidade de vida está degenerada. Gente, existe uma diferença muito grande entre estar doente e estar saudável. São muitas nuances, são muitas tonalidades que a gente tem nesse meio do caminho. Não existem esses dois polos somente. Uma pessoa que não tem uma doença agora no seu corpo físico está muitas vezes muito longe de estar saudável. Se você acorda todos os dias de manhã não sentindo o máximo seu de energia, disposto, independente da quantidade de horas que dormiu, você não está saudável. Se você está com sobrepeso, se você sente uma dificuldade, foco, concentração, memória, se você não consegue mais ser tão ativo, não tem tanta vontade ou energia como você já foi há alguns anos, você não está saudável. Se a qualidade do teu sono não é um sono profundo, um sono reparador, um sono que você dorme a noite inteira sem acordar, porque o único despertar que a gente tem à noite, seja para ir ao banheiro, seja por causa de um barulho, seja porque a nossa mente com pensamentos muitas vezes acelerados ou de ansiedade nos fizeram despertar, um único despertar diminui em mais de 44% a nossa produção hormonal e com isso a nossa produtividade no dia seguinte, porque são os hormônios que determinam nosso nível de energia física e energia mental, foco, concentração e memória. Então é muito interessante a gente entender que existem muitos outros fatores que mostram pra gente que a gente pode não estar doente, mas que a gente está longe de estarmos saudáveis. Se a sua digestão não é boa, se você tem refluxo, se você tem uma azia, se tem algo que você come e não te cai bem, se você não consegue mais beber nada porque um pouco de álcool que você toma ou uma comida mais sobrecarregada que você come, aquilo já te gera um mal-estar, é porque teu corpo já tá te falando que você não está saudável. Se teu cabelo tá caindo, se você tem um aspecto de cansaço, se você tem olheiras, se a tua pele não tá legal, você não está saudável. Se teu intestino não funciona bem, com uma regularidade, se você tem muitas explosões, oscilações de humor, se você tem dores no seu corpo, uma série de outras coisas, é o teu corpo, na inteligência, essa máquina perfeita te mostrando que você não está saudável. Então é muito importante a gente entender isso, porque está totalmente relacionado com a nossa produtividade. Não existe sermos pessoas produtivas que criam, que conseguem ou se recriar, como num momento como esse, se os teus níveis de energia física e mental, se teu corpo vem te mostrando há muito tempo que você não está saudável. E se tem algo que a gente pode aproveitar nessa quarentena, nessa pandemia, é que o mundo parou. Se o mundo parou, é porque existe algo que a gente precisa entender e observar e aproveitar, mais do que tudo, esse momento para potencializar toda a nossa saúde e nossos altos níveis de energia. Coisas que a gente passa, às vezes, uma vida inteira falando, nossa, eu queria ter tanto tempo mais para poder passar com a minha família em casa, para poder dormir melhor, para poder comer melhor, para poder descansar. A gente tem esse tempo, mas pouquíssimas pessoas das que eu tenho falado têm conseguido usar esse tempo a seu favor. Eu continuo atendendo meus pacientes, até pela necessidade que a gente tem em termos de saúde, mas desses pacientes que eu atendo, a grande maioria está sofrendo agora por ansiedade, por medo, por alto nível de estresse, por não estar conseguindo implementar uma rotina boa de home office em casa, por não estar conseguindo estar com uma mente boa para nesse momento criar, recriar, se reestimular em todos os níveis. Então essa live, se você se identifica com algumas dessas coisas, então seja bem-vindo, porque nessa live eu vou falar informações essenciais para você começar a mudar o jogo nesse sentido. E aí uma das coisas muito importantes para a gente entender é essa relação mesmo de altos níveis de estresse e de medo, né? Eu sou de uma família de
empresários e executivos, e que uma das coisas que foi meu grande referencial a vida inteira ver foi altos níveis de trabalho, altos níveis de estresse, o famoso workaholic, né? Que a gente cresce numa cultura, principalmente essa nossa cultura brasileira católica, em que isso é muito valorizado, em que a gente fala muito, valoriza muito essa coisa de ser workaholic, quando isso é um grande tiro em nós mesmos, dá um tiro no pé, literalmente, porque a gente nós nos imobilizamos por altos níveis de processamento mental. O corpo humano é uma máquina, um cérebro que não para o tempo inteiro de processar, de pensar, ou não tem vias de estímulo diferentes. Eu vou mostrar aqui que coisas vocês podem incluir no dia a dia para serem estímulos diferentes e causarem verdadeiros vácuos, breaks no seu cérebro. Então, isso você acaba detonando essa máquina. Todo mundo entende o funcionamento de uma máquina e que ela não consegue ficar processando o dia inteiro em alta performance, sem ter momentos para parar, para abastecer, para poder regenerar todos esses processos que precisam do nosso cérebro, da nossa mente. Sandra, tô vendo você falando da água, olha minha água aqui. Ah, acha que eu não ia trazer água? Gente, para quem não me conhece, uma das coisas que eu sempre falo da hidratação. Hidratação é o que mais melhora a nossa performance física, nossa imunidade, aumenta nosso metabolismo. Sabe que depois, 40 minutos depois de você tomar 3 copos de água de uma única vez, 40 minutos depois, você aumenta em 46% o seu foco, concentração e memória. Então, olha que coisa incrível, né? Muitos executivos empresários trabalhando o dia inteiro, raramente param para beber água. Então, eu vou dar meu primeiro break. Espero que quem não esteja com seu copinho de água, então vá pegar uma água, porque esse é o momento de beber. E aí a gente precisa entender que igual uma máquina não consegue sustentar o tempo inteiro altos níveis de processamento, o nosso corpo também não. Então a gente precisa saber lidar com ele e os altos níveis de estresse que a gente vivencia, porque quem é workaholic, acredite ou não, tem altos níveis de estresse. E o estresse é muito pouco percebido, principalmente por homens e executivos. E isso é algo que eu tenho assim estatístico diário de pacientes meus que eu atendo no consultório, porque vem me procurar, doutora, quero melhorar a qualidade de vida, quero estar bem, quero parar de ficar cansado o tempo inteiro, de me sentir um velho, me arrastando e tudo mais. Quero emagrecer. Tudo isso são coisas que pacientes vêm me procurar, que eu trato. Quero tratar minha insônia, quero tratar essa queda de cabelo, que eu sei que está relacionado com estresse. E a gente vê a baixa qualidade de vida em que a gente acaba tendo. E acontece que o corpo humano não foi feito para processar o tempo inteiro no estresse. Um pouco de estresse é bom, é o que motiva, é o que aumenta o nosso sistema nervoso parasimpático, faz a gente ter mais oxigenação, aumenta momentaneamente nosso metabolismo. Acontece que viver em estresse, viver sendo um resolvedor de problemas, o tempo inteiro com o WhatsApp ali, não para um minuto, tá comendo, tá ali com o WhatsApp e vendo, vai dormir, vai até a cama levando o WhatsApp. Enfim, gente, isso é um detonador de níveis de qualidade de saúde mental e de saúde física, consequentemente. Ficar o tempo inteiro respondendo e-mail, recebendo ligação, ou seja, não ter rotinas. E aqui vem minha primeira dica para vocês. Precisa ter rotina, seja numa quarentena, seja no dia a dia. Precisa determinar esse horário, eu vou separar esse período da manhã, das 10 ao meio-dia, para ficar só respondendo e-mails e WhatsApp. Antes disso, não pego e-mail, não pego WhatsApp, vou fazer outras coisas, vou trabalhar, vou criar, vou processar, vou conversar com pessoas, vou ler, vou estudar, não importa. Mas tem que ter horários para o nosso cérebro saber aonde que ele vai focar, onde que ele vai processar e aonde que ele vai parar de gastar energia à toa. Senão ele fica ali igual um carro que você fica acelerando o motor, mas com o freio de mão puxado. Tudo bem, o teu carro continua andando, mas chega uma hora que esse freio de mão, isso é um exemplo que eu dou para muitos pacientes, você deixou ele ali tão tenso, puxado, que você já fundiu toda a pastilha, se bobear, fundiu o motor. E aí aquilo, e nem a performance que seu carro anda é a mesma do que se ele não tivesse com o freio de mão puxado. A mesma coisa na parte da tarde e assim por diante. A gente tem que ter horários. Da mesma forma que a gente sabe ser executivo com as nossas tarefas, com reuniões, aquilo que a gente precisa resolver, a gente precisa saber ser executivo em cuidar do nosso corpo. Porque aqui é algo muito interessante e que eu falei num vídeo há umas 2 semanas que eu gravei. Foi um workshop online que tinham mais de 1.500 pessoas depois que assistiram e que
eu falei algo que foi muito impactante para muitos e que a gente não tem essa noção. O teu corpo é a tua empresa. Da mesma forma como você cuida da tua empresa, tem momentos que você alimenta ela, tem momentos que você investe nela, tem momentos que você faz corte de gastos, tem momento que você vai gerenciar as coisas, tem momento que você destina a energia da tua empresa para focar nisso, outros para aquilo, para que tudo ali consiga andar. A gente precisa também fazer isso com o nosso corpo. A gente precisa gerenciar o nosso corpo como sendo uma empresa. A gente precisa ser executivo, precisa ter horário que a gente vai se hidratar, precisa ter horário para dar break mental, precisa ter horário para nutrir o nosso corpo com aquilo que ele precisa ter horário para ter o ócio criativo. Isso é uma das coisas mais impactantes que tem. Cada vez tem mais estudos científicos mostrando que grandes líderes e executivos são aqueles que sabem ter todos os dias o momento deles de ócio criativo. Ócio criativo não é exatamente assistindo um Netflix, nem lendo alguma coisa. É o momento que você para no sofá ou na tua cama e você simplesmente para deixar vir o nada, ficar na caixa do nada, não tá fazendo nada, não tem que produzir nada, não tá se cobrando por nada, não tá interrompendo toda hora para responder um WhatsApp ou um e-mail. É o momento que você sabe potencializar e recarregar esse teu cérebro, aquele momento que você liga ele na tomada, porque é nesse ócio criativo que vem muitos insights, que vem uma limpeza muito grande do nosso cérebro, e isso é essencial. Por isso que tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês, disso que a gente está conversando, são inúmeros mecanismos para você se tornar com uma mente power, para você se tornar uma pessoa altamente criativa, porque não importa qual é o seu business, não importa em que ramo que você tá, você precisa ser uma pessoa criativa. Pessoas que não são criativas, e criativo não é um dom, criativo é algo que a gente exercita a criatividade. Você então não consegue determinar, de acordo com o que acontece no mundo, qual o melhor fluxo para o seu negócio, para a sua empresa, para onde você vai se direcionar. Pessoas que não são criativas ficam engessadas no mesmo padrão. E mais do que nunca, com toda essa pandemia que a gente está vivenciando, esse é um momento que mostra pra gente que a criatividade para se renovar em serviços, em produtos, naquilo que a gente vai oferecer, na forma que a gente vai trabalhar, que a gente vai agir, é mais do que nunca essencial. Porque o mundo, gente, independente da hora que acabar a quarentena, independente do que vai acontecer, nunca mais vai voltar a ser o mesmo. As pessoas não vão voltar a se relacionar da mesma forma. O mercado vai ser outro. A economia vai ser outra. Então tudo vai ser diferente. E se você não souber potencializar a sua saúde, você não vai estar pronto para esse novo mundo que está surgindo. Esse novo mundo que nos foi imposto, mas que é uma oportunidade incrível para que a gente cresça. Eu vi um estudo que mostrou que não se cresceu nos últimos 2 meses no Brasil em termos de produção de uma série de coisas, de ideias e de várias outras coisas que vão surgir, e aplicativos que estão vindo, e forma de distribuir comida, enfim, de uma série de coisas. Não se cresceu nos últimos 20 anos como se cresceu nos 2 últimos meses. Olha que incrível, olha que oportunidade, né? E uma das coisas, é um estudo também recente da NASA, mostrando que a NASA está vindo estudar muitas coisas com o Brasil nesse momento de crise, porque o brasileiro é considerado o povo mais criativo que existe. Olha que fenomenal. Só que se a gente não se lapidar, a gente não vai saber aproveitar essa oportunidade. E isso vai passar assim. Quando esse é o momento do brasileiro, dos negócios aqui no Brasil, das empresas crescerem num nível jamais visto. Porque o brasileiro, ele sabe se virar com muito pouco. O brasileiro é aquele que ele sabe, tem quase nada, sabe ser criativo, sabe fazer uma série de coisas. Então esse é o nosso momento. E para isso a gente precisa estar muito fortalecido. Por isso que eu não paro de atender pacientes todos os dias, mesmo nesse momento de quarentena, porque esse é o momento que pessoas que têm uma visão lá na frente estão sabendo que é nesse momento que precisam se fortalecer, precisam mudar seu estilo de vida, porque a mudança é um grande sinal de inteligência. Muitas vezes a gente pensa, mas comi assim a vida inteira, mas eu fiz isso a vida inteira, mas foi assim que eu lidei a vida inteira, foi assim que eu trabalhei e ganhei dinheiro a vida inteira. Pois é,
mas a vida inteira não existe mais. Não existe mais para você, não existe mais para mim, não existe mais para o mundo. O mundo parou, o mundo mudou. E se a gente não entrar nesse fluxo de mudança, a gente vai ficar para trás. A nossa empresa vai ficar para trás. A nossa saúde vai ficar para trás, porque não existe uma dissociação entre você ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, financeiramente e ter uma saúde péssima, porque alguma coisa nessa linha ali tênue vai romper de algum lado se você não souber equilibrar. E aí entra também a alimentação, que eu vou deixar para falar um pouquinho depois, mas eu quero falar uma coisa para vocês, que muitas pessoas não entendem a importância ainda da alimentação. Muitas pessoas eu acho até interessante, né? Acho até engraçadinho às vezes, quando o paciente vem me procurar e fala: doutor, não sei, acho que minha alimentação tá boa, tudo bem, mas eu queria melhorar minha qualidade de vida, eu quero não ser mais fadigado, eu quero melhorar minha memória, eu quero isso, eu quero aquilo e tudo mais. Eu falo: uau, como a gente não foi educado para entender que o alimento é o combustível dessa máquina aqui, dessa máquina que a gente está falando. Se não tem nutrientes suficientes, como que a gente quer que esse cérebro processe? Como que a gente quer ter boas ideias, boa criatividade, boa concentração, bom foco, boa memória? Como que a gente quer que esse corpo aguente todo o nível de processamento que a gente quer dar, se a gente não sabe dar o combustível correto? Eu costumo falar um exemplo para os meus pacientes que eu vou compartilhar aqui com vocês. Sabe o que é não saber dar o alimento certo, o nutriente certo, na hora certa para o nosso corpo? E isso é muito individual para cada pessoa. Já vou avisando que não existe uma dieta, eu nem gosto desse conceito de dieta, apesar de também ter na minha formação a nutrologia. Não existe esse conceito, existe uma individualidade muito grande, cada pessoa precisa ser analisada individualmente, mas sim, existem algumas coisas que a gente sabe que são comuns para todas as pessoas, e uma delas é não saber se nutrir e colocar o combustível correto. É como se você tivesse a tua Porsche, e aí tu para no posto de gasolina e o frentista pergunta: qual combustível que você quer abastecer? Qual combustível você quer dar para essa máquina tão potente? E aí você fala: sei lá, qualquer um, qual que tá mais barato hoje? A não ser hoje tô com vontade daquilo. Hoje pode ser álcool, amanhã você abastece com diesel, no dia seguinte talvez uma gasolina aditivada. Como é que você acha que essa Porsche vai performar? Você acha que ela vai durar todo o tempo que ela foi feita para durar? Você acha que ela vai ter uma performance de motor e toda a lubrificação e todo desde o motor de partida, enfim, da forma como ela teria o potencial para ser? Nem preciso responder isso, né? É a mesma coisa com o corpo humano. A gente tem uma máquina incrível que a gente ainda sabe muito pouco, que a cada dia a gente está descobrindo mais coisas incríveis do nosso organismo e a gente não faz a mínima ideia de qual combustível a gente coloca. Nem combustível e nem suplemento. Porque aqui eu vou falar uma outra coisa. A maioria dos brasileiros ainda não tem o hábito de suplementar vitamina, mineral, aminoácido, antioxidante, ácido graxo, uma série de coisas. Infelizmente, não existe ter qualidade de vida, ter grande performance, ser pessoas com uma mente muito afiada, uma mente sharp, se você não souber e não tiver uma boa suplementação. E isso porque o nosso solo, o solo brasileiro, é hoje o terceiro solo mais infértil do mundo. O que talvez nossos pais e nossos avós poderiam consumir, só de consumir já coisas que vinham da natureza, raízes, legumes, vegetais, frutas, castanhas, enfim, já obtinham os nutrientes, hoje a gente não obtém nada. Infelizmente, eu dou os exames, eu atendo desde bebês até idosos, eu dou os exames de bebês e que já saíram da fase de amamentação, já estão na fase de alimentação, até idosos. Até hoje nunca encontrei nenhum paciente que não tivesse deficiências que impactam a sua qualidade de vida, a sua saúde, o seu bem-estar. Quadros inúmeros que eu trato de depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, sem nenhum tipo de medicamento, porque a maior parte das pessoas não tem depressão e ansiedade como elas acham que elas têm. Elas têm uma série de desgastes, não sabem usar a sua mente e têm deficiências de micro e macronutrientes que não deixam aquela mente conectar neurônios, sinapses e produzir neurotransmissores como deveriam para trazer toda a sensação de prazer e bem-estar. Então isso é algo essencial. Um grande estudo feito por Harvard na década de 50 comprovou que o Brasil, até a década de 50, era o terceiro solo mais fértil do mundo. Por isso que nossos pais, nossos avós consumiam um tomate, uma mandioca, uma alface, uma banana e tinham todos os nutrientes que eles precisavam.
Esse mesmo estudo foi feito em 2009 por Harvard com esses 150 países, com esses 120 países, e o Brasil passou a ser o terceiro solo mais infértil do mundo. Ou seja, por uma série, nós somos o país que mais usa agrotóxicos, a gente não soube fazer uma boa rotatividade da terra, de plantio e tudo mais. Não importa as razões, mas você precisa saber como suplementar. Então aqui eu espero que você esteja agora com seu papel e com a sua caneta, porque eu vou falar alguns suplementos que são incríveis, suplementos que são top, que melhoram a tua performance física, mental, emocional, teu metabolismo, teu foco, concentração, memória, e que você, se você ainda não suplementa, deve começar agora. É óbvio que quando eu atendo um paciente, eu peço exames de sangue, mais de 70, 80 fatores sanguíneos que eu doso para ver exatamente todos os níveis de antioxidantes, processo de envelhecimento celular, diferença entre idade biológica e cronológica, parte hormonal, e a gente ajusta tudo. Mas existem alguns que para todo mundo trazem inúmeros benefícios. Então aqui eu vou falar um pouquinho deles. O primeiro deles é a vitamina D, e que agora saiu, né, faz um mês e meio, um dos maiores estudos na Itália, mostrando que 100% dos pacientes que adoeceram gravemente por Covid e que foram a óbito tinham deficiência de vitamina D. A vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio esteroidal, precursor de testosterona, de serotonina, que é o que causa prazer e bem-estar, enfim, de uma série de coisas, e que mais modula o nosso sistema imunológico, que mais mexe com a nossa parte de foco, concentração e memória, que mais ajuda na produção hormonal em altos níveis de metabolismo para nós. A vitamina D todo mundo deve suplementar. Quem quiser depois acessa o meu Instagram, que lá é só clicar. Eu tenho um e-book gratuito que eu fiz junto com toda a minha equipe do meu instituto, Instituto Hillman, que é para poder ensinar qual a dose para o seu peso, porque isso também é individual, para você suplementar a vitamina D e em que momento tomá-la. O meu Instagram é DRA de doutora.thaisa, THAISA. Então clica lá, porque depois vocês vão conseguir ter acesso a esse material. Outro suplemento que é essencial, ácido alfa-lipoico, muito pouco conhecido, um dos maiores antioxidantes que mais aumenta nosso nível de energia física para quem está muito fadigado, para quem tem doenças inflamatórias, dores no corpo, artrite reumatoide, dores lombares, para quem tem dificuldade de foco, concentração e memória, algo incrível a ser suplementado. Ele vai de 100 até 400 miligramas que você pode suplementar, depende da sua necessidade, uma vez ao dia, então você vai sentindo isso. Tudo isso vocês conseguem comprar pela internet, lojas de suplementos, farmácia de manipulação, sites americanos, uma série de coisas, mas é importante saber primeiro a função para saber o porquê que você suplementaria isso. Um outro que eu destaquei aqui é a melatonina. Melatonina muito pouco falada ainda aqui no Brasil, apesar de muitas pessoas já conhecerem, todo mundo associa só ao sono, e sim, de fato, melatonina ajuda, é o hormônio que faz a gente entrar em ondas alfa e ondas tetas de um sono profundo e que ajudam todo o nosso corpo, mas a melatonina, ela é um grande antioxidante, combate processos de envelhecimento, ajuda a aumentar o nosso metabolismo, na parte nossa de memória e de concentração, parte de combate às células tumorais. Melatonina, ela vai de 0,5 miligramas até 20 miligramas. Eu sugiro que comece um adulto suplementando com meio miligrama ou 1 miligrama de 30 minutos a 1 hora antes de dormir. Ela também é um grande fortalecedor do sistema imunológico e que vai ajudar muito, e conforme você for sentindo mais necessidade, você vai aumentando ela gradualmente. Tudo isso tem nesse meu e-book. Eu tô vendo aqui que o Manuel tá falando ácido, uma interrogação. Ácido alfa-lipoico. Quem puder, escreve aqui, tá, gente? Que é difícil um pouco eu falar e escrever aqui ao mesmo tempo no chat. Escreve, porque aí todo mundo vê. Eu vi que a Sandra colocou aqui. O meu Instagram, falta um A. É DRA de doutora.thaisa. Então vocês escrevam, por isso que eu falei no começo da live, papel e caneta para todo mundo poder anotar. Um outro grande suplemento que melhora a nossa performance, nível de energia, nossa saúde, qualidade de vida, é a cúrcuma, nos Estados Unidos chamada de turmeric. A cúrcuma é um excelente anti-inflamatório para quem tem dores, para aumentar nosso sistema também imunológico, mas ajuda muito a manter altos níveis de energia no corpo e diminuir a inflamação cerebral, que é o que atrapalha nosso foco, concentração e nossa memória.
A cúrcuma de 400 a 800 miligramas por dia, já tem suplementos prontos também e que você pode adquirir. Isso, Sandra, colocou aqui o Instagram do Instituto, maravilhoso, obrigada. O Gustavo colocou aqui o meu Instagram também, lá tem inúmeras informações mais detalhadas sobre tudo isso. E o último suplemento que eu separei para falar aqui com vocês é o DHEA, o DEA. Então a sigla é esse mesmo, DHEA. Nos Estados Unidos, muito conhecido, também chamado nos Estados Unidos e na Europa, a pílula da juventude. Ele é um precursor hormonal que quando a gente toma ele pela manhã e a partir dos 35 anos de idade, em média, para homens depois de uns 40 anos, a gente começa a ter uma bela de uma queda desse precursor hormonal e isso diminui nossos níveis de energia física e mental. Muitas pessoas são muito procrastinadoras ou têm muita dificuldade para focar, memória, concentração, têm um metabolismo muito baixo, sentem-se sempre cansadas, provavelmente tem deficiência de DHEA. Ele aumenta também nossa libido, porque indiretamente ele é um precursor de testosterona e melhora toda a qualidade do corpo em geral. Muitas pessoas que têm queda de cabelo, unhas fracas, têm deficiência de DHEA, dentre várias outras vitaminas e minerais. Aqui eu pincelei um pouco, mas que vai te causar já um efeito muito benéfico e muito positivo a partir do momento que você começar a fazer uso disso e que todas as substâncias são ativos que existem na natureza, porque são ativos que o nosso corpo entra em comunhão e se potencializa. E eu vou falar um pouquinho de algumas técnicas, que são técnicas que eu não sei quem já ouviu falar sobre biohacking e neurohacking. Biohacking e neurohacking são uns grandes aceleradores da ciência. O que a ciência não evoluiu nos últimos 80 anos, nos últimos anos, com o bio e neurohacking, conseguiu descobrir coisas incríveis sobre o corpo humano. O que é o biohacking, falando de uma forma bem resumida? Começou no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com grandes empresários executivos que entendiam que eles tinham que manejar vários funcionários, várias empresas, vários business, mas o seu nível de estresse, qualidade de vida, sobrepeso, qualidade do sono, estavam sempre doentes, sempre fadigados, uma memória ruim, estavam altamente impactando eles. Uma grande realidade para tantas pessoas. E começaram, então, empresários gigantescos, começaram a investir milhões, bilhões, para entender mais profundamente como o corpo humano e a mente humana funcionam. E aí, nos últimos anos vem trazendo resultados incríveis de coisas que a gente não fazia a mínima ideia e hoje a ciência se beneficiando muito de todos esses processos que hoje a gente sabe diagnosticados e detectáveis pelo bio e neurohacking. Então aqui eu vou passar algumas técnicas que hoje a gente já sabe que são técnicas que potencializam toda a nossa performance mental e todo o nosso corpo e eleva a nossa qualidade de vida. Porque, de novo, como eu falei, não adianta a gente achar que a gente vai ser bem sucedido por muito tempo, vai conseguir ter os recursos financeiros que a gente quer, que a gente precisa, vai conseguir recriar a nossa empresa, vai conseguir ter energia para estar à frente dos nossos negócios, se o nosso corpo não corresponder a tudo aquilo que a gente pretende fazer e estar até acima disso. E a grande maior parte das pessoas querem isso daqui, tem planejamentos, mas o corpo está tão detonado e tão sem nenhum saber quais são os estímulos corretos para ele, saber como de fato ter um lifestyle que proporciona uma grande qualidade de vida e então começam a ter uma queda de todo o seu rendimento em todos os sentidos. E por isso que o bio e neurohacking surgiram de grandes empresários do Vale do Silício. Então aqui eu vou falar algumas das técnicas que parecem simples, mas não confundam quando eu falo que algo é simples com simplório. São coisas completamente diferentes. São coisas extremamente simples e eficazes para o nosso corpo, mas que de simplórias não tem nada, que são hoje estudadas e validadas pela neurociência, pelo neurohacking e por todos os outros processos que a gente entende do corpo humano. Um deles, muito banal e que é de graça para todo mundo, é tomar sol. O hábito de tomar sol de 10 a 30 minutos por dia. Eu tenho inúmeros vídeos meus no meu canal no YouTube, que é DRA Thaís Albanese, e que dá uma série de informações sobre várias coisas, mas sobre como tomar sol para cada tipo de pele, os horários corretos, se usa protetor, não usa, porque o ideal é não usar protetor por 10 a 15 minutos pelo menos, e aí sim você usa o protetor que você acha melhor para o teu corpo, para a tua saúde.
mas porque o sol estimula a produção de vitamina D e de uma série de hormônios que potencializam a nossa capacidade mental. Então, começar suas manhãs tomando um sol, ou usar esses momentos seus para serem momentos de reequilíbrio do seu ócio criativo, como a gente falou aqui, é algo extremamente potente e eficaz. Uma outra coisa que é extremamente importante é saber respirar bem. A maior parte das pessoas não sabe respirar. É uma das coisas mais eficazes que a gente tem para controlar e comandar a nossa mente. Já percebeu como a gente está ansioso? A gente começa a ficar uma respiração curta. Ou quando a gente pensa que a gente vai fazer uma entrevista, uma apresentação, alguma coisa, a gente de repente se vê num papel de uma falta de ar, de uma dificuldade e tudo mais. Isso é porque a nossa mente controla a nossa frequência respiratória e vice-versa. Se você começa a aprender a respirar corretamente, você começa então a comandar a sua mente para sair da zona de ansiedade, da zona de medo e de uma série de outras frequências que só atrapalham o nosso dia a dia. Uma forma de respiração, eu também tenho vários vídeos explicando, mas falando muito resumidamente aqui, para que vocês já possam usufruir esses benefícios, é tampar uma narina, inspirar contando até 7, segura o ar e depois solta pela outra narina. Então, contando também até 7, soltar o ar lentamente. E aí você faz o processo inverso. Inspira por essa narina que você expirou, conta até 7, segura contando até 7 e solta. Fazer isso por 3 minutos. Na primeira 1 hora que você acorda, você diminui em 88% o teu nível de ansiedade. Você melhora em mais de 65% seu foco, concentração e memória. E olha que banal uma coisa assim, só respirar. Respirar corretamente por 3 minutos. Para quem sofre de insônia, tem uma baixa qualidade de sono, experimente fazer 3 minutos dessa respiração na hora que você estiver deitado na cama antes de dormir. Você vai começar a treinar seu cérebro para entrar rapidamente em altos níveis de relaxamento e outras conexões mentais que vão estimular outros processos no seu organismo. Uma outra coisa que a gente sabe são as massagens, que infelizmente agora a gente não pode fazê-las, né? E que eu não vejo a hora da gente poder voltar e poder receber o toque. A gente sabe que pelo toque a gente libera ocitocina, que é um hormônio do amor, que a gente chama. É um hormônio que a gente libera durante o orgasmo, que a mãe libera quando ela dá à luz, que a gente fala o instinto materno, começa quando uma mãe dá à luz. Mas na realidade é um grande hormônio que acaba diminuindo nossos níveis de ansiedade, nossos níveis de estresse e otimiza a nossa mente para processar melhor. Por isso que a gente fala que uma mãe, ela é muito atenta, rapidamente ela tem reflexos para ali um bebê tá caindo e rápido ela pegar, perceber e sentir, peraí, esse meu filho não tá legal, ele tem alguma coisa, mesmo que é um bebê, não sabe falar. Por quê? Porque esse hormônio ativa áreas do nosso cérebro, na nossa pineal, que estimulam toda a nossa parte, não só de foco, mas de intuição. Quer coisa mais importante para um executivo, ele ter, para um empresário, uma boa intuição para ele saber aonde ele vai direcionar e com baixo nível de estresse. Então, as massagens, e além disso, são uma das coisas que mais diminuem no nosso cérebro também, na nossa hipófise, o nosso nível de estresse e ansiedade. Uma pessoa que vive em estresse, quando eu comecei falando nessa live aqui, uma pessoa que não consegue processar bem seus pensamentos, a sua criatividade e saber direcionar seu foco, concentração. Então, isso é algo essencial. Uma outra coisa que hoje a gente sabe por bio e neurohacking é a aromaterapia. Cada vez está se falando mais aqui no Brasil, mas ainda muito pouco conhecida. A aromaterapia é algo que através de inalar determinados cheiros, aromas, a gente consegue estimular conexões cerebrais diferentes. Então, para alto nível de estresse, para uma baixa qualidade de sono, existem aromas específicos que mexem e mudam toda a nossa bioquímica cerebral. Isso é incrível, né? E quando tem muitas pessoas, eu estava no começo desse ano, em fevereiro, num congresso que era para médicos, e quando eu falei da aromaterapia, um senhor, um médico, um neurologista mais velho do que eu, falou: olha, doutora, eu até agora achei incrível tudo que você falou, respeito, entendo, mas isso de aroma nunca estudei, mas eu acho que isso daí eu não consigo entender na minha cabeça como que isso funciona bem, isso daí eu não tô acreditando muito. Eu falei: poxa, que bacana que o senhor pode falar isso, porque eu vou te dizer uma coisa, o senhor já perguntou para alguém que cheirou cola, ou, e isso foi de um amigo meu que eu vi esse exemplo, ou
que cheirou um lança-perfume e que não alterou o estado dele mental e cerebral, quando eu falei, todo mundo parou e falou, puxa, é verdade. Ele falou, uau, eu nunca tinha pensado nisso. De fato, vocês já viram o poder que inalar alguma coisa pode causar no nosso cérebro? Então, inalar as substâncias corretas também muda a nossa arquitetura cerebral. Tem um grande estudo do ano de 2018, eu falo do ano passado, de 2018, que mostrou que, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, que é um grande relaxante mental, que diminui nosso nível de estresse e com isso melhora nossa capacidade de concentração e nossa capacidade cognitiva, ele age no nosso cérebro igual um diazepam, um benzodiazepínico usado para tratar ansiedade e depressão. Olha que incrível, exatamente na mesma intensidade. Então, olha quantos recursos a gente tem hoje para tratar e equilibrar o nosso corpo e manter uma performance de uma mente top, de uma mente sharp, de uma mente que consegue focar naquilo que quer, naquilo que precisa. E aí, dentre essas técnicas de biohacking, vão as duas últimas que eu vou ressaltar aqui, que uma delas é tomar banhos gelados. Não sei quem aqui já ouviu falar, depois quem se interessar, acessa lá o meu Instagram, dra.thaisa, com TH, Thaisa, e que você consegue, pelos banhos gelados, eu mostro várias informações sobre isso, otimizar toda a performance sua física, seu nível de energia, seu sistema imunológico e uma série de outras explicações. Então, começar o teu dia tomando um banho gelado, eu sei que, gente, falar isso em dias mais frios como os que a gente está vivenciando aqui em São Paulo é um pouco difícil, mas quem começar a praticar isso vai entender os grandes benefícios de tomar uma ducha gelada pela manhã, que isso é algo incrível. E aí aqui vai a última técnica do que eu vou ressaltar aqui para vocês de biohacking. Eu também tenho vídeos lá no meu Instagram falando sobre isso, vídeos profundos de mais de 1 hora sobre diversas técnicas de bio-neurohacking para você se tornar um super power em potencial aqui. As pessoas estão pedindo para escrever o meu Instagram. Olha, que a Sandra escreveu aqui em cima, tem aqui qual é o meu Instagram. É o nosso sono, a gente subestima. Como empresários, executivos, muitas vezes o sono é a última coisa que ali é deixado de escanteio. Eu vou dormir a hora que eu terminar tudo isso, a hora que der e tudo mais. Infelizmente, isso é na contramão da saúde e da sua performance mental. O sono é onde a gente mais produz GH, que é o hormônio que otimiza nosso foco, concentração e memória. Nossa testosterona, que otimiza todo o nosso metabolismo e uma série de outras funções que são essenciais para todo um reequilíbrio do nosso corpo. Para um sono ser de boa qualidade, a gente não pode ter interrupção. O quarto não pode ter nenhuma claridade. Sabe quando eu falar nenhuma claridade? Senão a gente bloqueia na nossa pineal a produção de melatonina, que não deixa a gente entrar no sono profundo e reparador. Por isso, às vezes, tem pessoas que precisam dormir tanto e mesmo assim acordam como se estivessem acabados. E cada vez precisa dormir mais e sente que o sono nunca é reparador. Aí quer recompensar no final de semana. Agora vou dormir até meio-dia, até 1 da tarde. Péssimo para a nossa qualidade mental, cognitiva e até para o nosso metabolismo. Grande parte das pessoas que têm sobrepeso é porque não conseguem ter um sono de qualidade. Sabe aquela barriguinha que fica acumulada, aquela gordurinha na lateral, nos flancos, ou gorduras localizadas, estão relacionadas à baixa de produção hormonal e que tem muito a ver com o teu sono. Então, você não pode ter nenhuma claridade para não interromper a produção de melatonina. Para isso, até aquela luzinha que fica ali do ar-condicionado piscando, aquilo já atrapalha. Então, eu falo para pacientes, mas coloca uma fita silver tape, aquelas fitas pretas que bloqueiam, ou se no teu quarto não consegue fechar bem todas as janelas, persianas, não tem nenhuma blind lá, então coloca um tapa-olhos para você poder dormir. A temperatura do quarto é essencial. E o Buda Spa, ele vai lançar vários programas agora, tanto para você, em alguns dias e semanas, melhorar a tua qualidade de sono, melhorar teu nível de estresse, então é incrível. Vale a pena vocês acompanharem para poder usufruir de todo esse conteúdo que é altamente benéfico para a performance mental e produtiva nossa.
A temperatura do quarto precisa ser uma temperatura fria, em média 18 graus Celsius, mesmo no inverno, gente. Se quiser, se cobre com edredom. Mas o nosso quarto precisa estar em baixas temperaturas para que no nosso cérebro a gente produza os hormônios que induzem a gente ao sono e a um alto metabolismo regenerativo durante esse período. Durante o período do sono é onde o nosso cérebro mais trabalha. A gente acha que é durante o dia, mas não, é quando desliga a nossa mente consciente, o subconsciente trabalha muito. Por isso que uma das coisas que grandes líderes fazem é ir antes de dormir, colocar na cabeça algo que eles precisam resolver, um grande problema, um grande caminho, uma dificuldade que eles estão tendo, e vão dormir pensando naquilo e acordam, e tem inúmeros depoimentos de que acordam com a resposta. Por quê? Porque o nosso subconsciente não consegue ficar com nada ali que fique uma ponta solta. Se a gente colocou uma dúvida, se a gente colocou um questionamento, alguma coisa, ele vai trabalhar, e vai trabalhar quando a nossa mente consciente estiver desligada, que são momentos de sono, de meditação, de uma massagem, de grande relaxamento mental, e aí ele vai começar a processar tudo isso durante esse momento, e a gente acorda com muitas respostas. Por isso também o ócio criativo é algo tão benéfico, porque é nesse momento que a gente tira um pouco o nosso racional, nosso consciente, e deixa só vindo ali um brainstorm em todos os níveis, e isso é altamente potente. E durante esse período do sono, nosso cérebro é 10 vezes mais ativo do que o nosso período de vigília, período que estamos acordados. Então olha que incrível a gente se preparar. Se você quer ter uma performance mental muito grande, se preparar para poder dormir. E aí uma outra coisa para quem ainda assim tem uma qualidade de sono muito ruim, evitar álcool à noite. Então qualquer tipo de bebida alcoólica, infelizmente o álcool influencia, atrapalha os nossos hormônios reguladores do sono. Evitar comidas que sejam muito inflamatórias. O que é uma comida que inflama o nosso corpo e consequentemente o nosso cérebro? Alimentos processados, alimentos refinados como farináceos. Então comer, por exemplo, uma massa à noite, infelizmente não é bom. O glúten, e que hoje se fala tanto, porque ele é altamente lesivo para o nosso cérebro. Ele forma uma proteína, ele tem uma proteína que atravessa a barreira hematoencefálica no cérebro e atrapalha nossas conexões, que é a gluteomorfina, né? E algumas outras que a gente tem. Leites derivados, infelizmente o leite de vaca é altamente inflamatório, corantes, conservantes, açúcar, tudo isso gera muita inflamação. Então a gente tem uma alimentação mais baseada em menos proteínas à noite, porque também comer um churrasco e num rodízio, comer uma picanha, uma fraldinha à noite, um bife rancho, infelizmente vai atrapalhar muito a sua qualidade de sono pelo nível de processamento que aquilo precisa ter. Então o ideal é que à noite a gente faça refeições até com proteínas mais leves, como peixes, proteínas vegetais, como de uma própria quinoa, ou de proteínas mais leves como ovos. Então comer à noite um omelete, coisas desse tipo ajudam um processamento muito melhor e uma performance mental muito maior. Então, se você tem uma reunião importante no dia seguinte, se você precisa decidir algo, alguma coisa, prepara esse teu dia anterior. Você não precisa seguir isso todos os dias, mas usa isso com inteligência naqueles dias, naqueles momentos que você sabe que, putz, amanhã eu preciso que eu tenha uma performance incrível, eu preciso que amanhã meu dia seja top. Então prepare-se para ter um dia top. A grande inteligência do corpo humano não é que hoje a gente tem muitas informações, mas é saber o que você vai usar para você, uma coisa de cada vez, porque não adianta a gente querer abraçar tudo, mas que vão influenciar. Peraí, isso aqui para mim pode ser isso que está me influenciando, deixa eu fazer um teste, deixa eu ver isso. A Universidade de Yale fez um estudo com as 450 pessoas mais bem-sucedidas dentre os parâmetros que eles classificaram. E eles listaram quais eram as 20 prioridades que essas pessoas tinham como rotina no seu dia a dia. E olha que incrível, das 450 pessoas consideradas mais bem-sucedidas do mundo, dentre as 20 prioridades da vida delas, era elas se tornarem verdadeiros auto-experimentadores, que é o que o biohacking faz, mas num nível mais científico. Ou seja, era elas receberem uma informação, absorverem uma informação e falar, putz, isso aqui eu acho que eu vou experimentar. Deixa eu ver isso, deixa eu experimentar aquilo, deixa eu testar isso e ver como é que eu me sinto. Pessoas que são autoexperimentadoras são muito bem-sucedidas porque conseguem entender como seu corpo funciona, conseguem entender o que vale a pena experimentar ou não. Tem uma frase do Tiger Woods que
de uma entrevista que ficou bem conhecida dele e que ele disse o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Olha que incrível, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Tô mostrando que assim, tudo na vida é uma questão de treinamento, né? O que a gente olha para uma outra pessoa bem-sucedida, para um empresário, para um executivo, para um outro profissional, a gente vê uma empresa que a gente admira e a gente fala, muitas vezes pensa, putz, a gente imagina a história que veio por trás, ou a gente acha, nossa, que sorte que tiveram nisso. Não existe sorte, gente. A sorte, quando a gente fala, né, que é a combinação do preparo com o momento certo, é isso, porque precisa ter preparo. Então, assim, para ser um executivo de alta performance, de alta qualidade, precisa entender do que seu corpo precisa, do combustível que ele precisa, entender que a alimentação não é algo que dá pra gente tratar superficial. Vou só comer pelo que eu gosto, porque a vida inteira eu comi assim. Pois é, o mundo tá mostrando que o que a gente fez a vida inteira rompeu, quebrou. A gente não estaria nessa crise de saúde e que já se expandiu por uma crise econômica, política, se tudo que a gente fez a vida inteira fosse bom. Gente, a gente vem de uma sociedade, de um planeta que está doente já há muito tempo. Senão a gente não teria rompido, quebrado, se mostrado tão frágil com um vírus que nem é tão potente assim. Ele replica numa velocidade muito alta. A gente tem um medidor em medicina que a gente diz que a capacidade de replicação de um vírus, e de fato, o coronavírus, ele replica numa velocidade muito rápida, mas ele é muito mais fraco do que a maior parte dos vírus que causam gripe, dos influenças. E por que que ainda assim a gente adoeceu, as pessoas estão morrendo, a gente está numa crise tão grande? Porque tudo que a gente já vinha fazendo, a nossa saúde, foi aquilo que eu falei. Entre estar doente e estar saudável, existe um gap muito grande. A gente já não vem saudável há muito tempo. Então é um caminho propício para um vírus desse entrar, invadir e causar tudo isso que vem causando. Existem vários economistas e biólogos estudando e mostrando que essa vai ser a primeira de algumas das pandemias e quarentenas que nós vamos ter. Tem alguns até fazendo previsão que vamos ter mais 5, mais 4 quarentenas. Não importa isso, mas importa que se a gente não mudar agora, isso para a nossa saúde, para o nosso business, para aquilo que a gente quer atingir, esquece, a gente não vai chegar lá, porque a gente não está se preparando para isso, a gente não se prepara como um profissional, a gente não se prepara como um Tiger Woods, que fala, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ou seja, é o treinamento, é aquilo que a gente faz contínua e repetidamente. E aquilo que eu comecei falando nessa nossa live, falando que cada um de nós é uma empresa. Ou a gente entende e trata essa empresa com inteligência, sabendo qual o momento de cada coisa, sabendo o que a gente vai fazer, o que a gente vai aproveitar e usar a nosso favor e começar a implementar agora, porque não adianta a gente ser acumulador de conhecimento. A gente sabe que o cérebro humano, em 24 horas após ele receber uma nova informação, ele, se não for colocado em prática essa informação, ele deleta, ele esquece. Era por isso que na escola a gente precisava estudar tanto, ficar decorando, e a gente esquecia, fazia a prova, dava uma semana depois e esquecia. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui o que vocês aprenderam no primário, no ginásio, na faculdade, e de algumas coisas, e de conceitos, e de fórmulas, talvez vocês já tenham esquecido 90% delas ou mais. Por quê? Porque a gente estudava ali imediato, a gente não colocava em prática, porque a gente estudava só para uma prova e depois esquecia. E é isso que acontece na vida. Então pega tudo isso que a gente conversou aqui e que eu dei uma pincelada geral em algumas coisas, como suplementação, como hábitos, o poder da nossa mente, e começa a implementar na tua vida, porque isso muda tudo. É isso que faz a gente, de fato, conseguir ser pessoas mais produtivas. Olha que incrível, a gente sabe hoje que altos níveis de estresse, que é o que grandes executivos e empresários vivem no seu dia a dia, e mais do que nunca nessa época de pandemia, já são responsáveis, existem algumas doenças que já são 100% relacionadas a altos níveis de estresse. Depressão, artrite reumatoide, AVC, o famoso derrame, problemas gástricos, se você tem problemas gástricos, estão relacionados a isso. Diabetes tipo 2, doenças coronarianas e envelhecimento celular. Já percebeu como a gente vê muitas pessoas, às vezes super jovens, mas são empresários e parecem tão envelhecidos? Isso é ter nível de estresse. Com essas ferramentas que eu passei aqui para vocês, vocês podem começar a implementar agora na tua vida, porque é algo que precisa começar a mudar. Porque do jeito que a gente estava, a gente não consegue mais ficar. E eu queria terminar essa nossa live agradecendo muito
a participação de cada um de vocês, agradecendo principalmente por esse convite da Alma Premium para estar aqui com vocês, agradecendo ao Buda Spa, que visa tanto toda essa parte de saúde, de bem-estar, por ter me feito esse convite para falar sobre lifestyle, qualidade de vida, bem-estar com vocês. E eu queria terminar com uma frase do Cícero, né? Esse grande filósofo, pensador, e que ele diz o seguinte: para se ter vida longa, é preciso viver devagar. Para se ter vida longa, é preciso viver devagar. Então a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar, essa nossa ansiedade, esse nosso desespero por criar, por fazer, agora é a hora que eu vou crescer, agora que eu vou reinventar meus negócios, agora tudo isso. Calma, tá tudo bem. Mas se você não for no seu ritmo, se você não souber colocar ritmo para todas as suas coisas, se você não souber potencializar o teu corpo, a tua mente e tudo mais, você não vai viver longe demais. E aí eu vou deixar aqui 2 livros como indicação que são incríveis, eu sempre adoro, eu indico para os meus pacientes, para seguidores, as minhas lives, leituras, porque eu acho que isso é algo magnífico para enriquecer a gente. E um é esse livro, vocês vão ver o nome ao contrário, mas é de um dos maiores biohackers que a gente tem hoje, Dave Asprey, e vale muito a pena vocês irem atrás e virem, enfim, tudo que ele já faz e que ele fez. Hoje tem uma das maiores empresas de produto biohacker para grandes empresários executivos. E esse livro chama Vire o Jogo, e vocês vão entender o porquê. E ele diz: o que visionários fazem para vencer a vida. Esse livro é incrível. E o meu último livro para a gente terminar aqui é um livro também fenomenal, que se chama A Medicina da Imortalidade, em que cada capítulo fala sobre nanotecnologia, sobre alimentação, tudo isso focado para grandes empresários e executivos, sobre parte de suplementação, sobre parte de comando da mente e várias técnicas. E aí então vamos terminar essa live com uma frase de um dos autores, porque são 2, tanto que um deles nem médico é. Ele foi um diretor, ele é ainda até hoje, que é, eu não vou saber falar o sobrenome dele, Ray Kurzweil, imagino que é assim que fala esse sobrenome, mas ele é o diretor de engenharia da Google. E aí ele tem essa frase, e é um dos autores junto com outro médico, que ele diz: considero a doença e a morte em qualquer idade uma calamidade, um problema a ser superado. Olha que incrível. Considero a doença e a morte em qualquer idade uma calamidade, um problema a ser superado. Isso mostra um pouquinho do momento que a gente vive, de como a gente pode usar toda essa performance e esse estilo de vida a nosso favor. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado, assim como eu aproveitei. Era para eu falar, gente, meia hora. Eu falei 1 hora e vocês continuaram aqui comigo. Então eu agradeço por vocês estarem aqui, agradeço por estarmos formando uma consciência de pessoas que pensam fora da caixa, que buscam coisas fora da caixa, empresários que buscam cada vez mais a mudança, o crescimento e a diferenciação. Esse é o nosso grande poder. Então, obrigada. Obrigada a todos vocês, obrigada pela participação, obrigada por essa noite aqui juntos. Um grande abraço a todos.